Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! E aí, prontos para mais um dia de live, de jejum e oração? Estamos no 7º dia e eu quero pedir para você, já vai compartilhando essa live com todo mundo que você puder, compartilha. Tô aqui compartilhando já. Compartilha você também. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu colocar já o microfone que eu tava esquecendo. Amém? Eu vou colocar o microfone e vocês me falam se tá tudo certo, vocês estão me ouvindo, ok? E aí, estão me ouvindo? Tá tudo certo? Bom dia, sejam bem-vindos. Compartilha com todo mundo essa live. Bom dia, Rê. Sejam bem-vindos. Tá ouvindo? Tá tudo bem com o som? Tudo certo? Glória a Deus. Já estou aqui abrindo a minha Bíblia. Tudo certo, muito obrigada. Glória a Deus. Bom dia, Fer Paz. Sejam todos muito bem-vindos. Domingo, olha, vocês são fortes, né? Hoje aqui para nós é domingo e Deus é bom. Glória a Deus. O William ontem falou para mim, amor, você não deixou amanhã ser um pouquinho mais tarde? Eu falei assim, ai, é propósito, vamos permanecer firmes e fiéis no horário, amém? Ontem eu fui dormir tarde, foi uma correria, mas Deus é bom, estou aqui acordadinha, amém? Glória a Deus, e a palavra de hoje é tão importante, tão necessária. Nós vamos falar sobre perdão. Dia 3, perdão. Vamos orar primeiro antes? Senhor, obrigado, Jesus, pela minha vida, pela vida de cada um que está aqui me assistindo, Senhor, ao vivo neste momento. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso conosco, Senhor. Obrigado pelo Teu perdão para conosco. E obrigado, Senhor, pelo entendimento de perdão que nós vamos ter hoje. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, graça. Nos ajuda, Senhor, a Te ouvir, Te entender, Te obedecer, fazer a Tua vontade, cumprir o Teu querer, Paizinho. Tenha liberdade, Deus, nessa live de hoje. Tenha liberdade na minha vida e através da minha vida, Papai, em nome de Jesus. Espírito Santo, cumpre o Teu querer na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida de cada um que está fazendo, Senhor, esse propósito de 21 dias de jejum e oração, que está fazendo neste momento, que vai fazer depois e vai assistir essa aula gravada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, pastora. Ó, vocês estavam junto comigo ontem à noite, né? Ficamos até tarde. Estão aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, dia 7, perdão. Eu quero ler um versículo em Colossenses 3:13 que diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém? E eu quero ler Mateus 18, 21 a 22, que diz assim. Mateus 18, 21 ao 22. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra... Desculpa, eu comecei no 18. Mas tudo que vocês ligarem na terra
terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, onde estiver reunido 2 ou 3 no meio deles, eu estou no meio deles. Então, o Senhor está aqui. Amém? O Senhor está conosco. Estamos reunidos aqui. Mais de uma pessoa ao vivo. Glória a Deus. E agora eu vou começar o que eu ia ler mesmo. Desculpa, gente. Eu comecei antes, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Interessante, né, que esse número não é por acaso. Naquela época, na cultura judaica, os judeus, eles falavam que você tinha que perdoar uma pessoa até 3 vezes. E Pedro, ele aumentou o nível, sabe? Ele colocou, Senhor, não é até 3, né? Eu vou colocar até 7. Talvez até esperando que o Senhor, que Jesus falasse para ele, nossa, Pedro, parabéns, né? Isso mesmo. Até 7 vezes tá ótimo, né? Você levou mais que o dobro o nível. E o que Jesus falou para ele? Não, até 70 vezes 7. Esse número não é por acaso, é por causa da história de quem matou Caim, né? Que na Bíblia está escrito que iria sofrer até 70 vezes 7. E Jesus, ele quis dizer, na verdade, pra gente que não importa a quantidade de vezes que uma pessoa pecou contra nós. Nós precisamos perdoar. Porque Jesus não fez nada. E ele nos perdoou infinitamente. Amém? E na oração do Pai Nosso, o que Jesus ensinou? Jesus ensinou que nós devemos perdoar, aliás, Pai Nosso, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Então, como nós perdoamos o nosso próximo, nós estamos pedindo para sermos perdoados. Então, se você quer perdão, primeiro você precisa dar perdão. Eu também ouvi uma história judaica também, muito interessante. Numa pequena aldeia, 2 homens muito amigos, né? 2 vizinhos muito amigos, sempre tiveram uma ótima convivência, né? Era uma aldeia muito unida, festa de aniversário, casamento, todo mundo estava junto, né? Todo mundo estava junto, feliz, unido. E aí teve um dia que, por causa de um pedacinho de terra, eles tiveram uma discussão muito triste, esses 2 amigos, muito amigos. E isso gerou, né, uma grande discussão, né, de uma coisa pequena virou uma coisa muito grande, e os 2 começaram a não se falar mais. Se chamassem os dois para festa, um ia, outro não ia, se soubesse que um ia, o outro não ia. Então isso gerou, assim, na comunidade algo muito triste, sabe, porque eles não sabiam mais se chamava um, se chamava outro, não sabia quem chamava, porque eles gostavam mesmo, era dos 2, mas isso gerou uma tensão, algo, sabe, triste para toda aquela comunidade. E aí teve um dia, né, o líder espiritual daquela comunidade foi comunicado disso, né, falaram com ele, falaram, a gente não sabe o que faz mais, né, aqueles 2 amigos tão amigos, agora estão brigando, estão com falta de perdão um com o outro, e eu não sei mais o que eu faço, né? A gente não sabe mais o que faz, e eles estão brigando, e tá gerando uma tristeza na comunidade por um todo. E aí, esse líder espiritual, o rabino daquele lugar, chamou eles para conversar. Falou assim, eu quero ouvir os 2.
E aí os dois falaram e discorreram, né? Um falou, outro falou, né? Cada um no seu momento. E aí o rabino só olhando. E o rabino começou a explicar para ele sobre o perdão. Começou a explicar que o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Uma decisão que produz poder e paz. Olha que interessante. O perdão é uma decisão que produz poder e paz. A falta de perdão não atinge somente você e a pessoa para o qual você não deu perdão, você não liberou perdão, ou você não pediu perdão, mas também atinge todos que estão à sua volta. Aquela comunidade inteira estava sentindo, né, uma tristeza generalizada por causa dessa questão, dessa briga, dessa falta de perdão entre os dois amigos. Então, a falta de perdão não atinge somente você, somente eu, somente quem não perdoou ou quem não está querendo pedir perdão, mas atinge todos à sua volta. Você já pensou nisso? O perdão é uma decisão, uma escolha, não um sentimento, que produz poder e paz. Olha que bonito isso. O perdão, ele tira a raiz de amargura, ele tira a tristeza, ele tira a discórdia. Se isso com dois amigos causou algo tão triste numa comunidade inteira, imagine entre o marido e a esposa. Imagine entre o casal. Será que não respinga sobre os seus filhos? Um pastor que eu estava vendo esses dias, inclusive, ele estava falando sobre quando você tenta atingir uma pessoa, mas você tem filhos, né? Você tá junto com outra pessoa, e muitas vezes você acaba respingando, né? Ele até fez uma dinâmica, depois eu compartilho com vocês no grupo. Ele fez uma dinâmica. Colocou um balde de água assim na frente dele, o filho do lado dele, e aí a esposa dele na frente tava jogando alguma coisa, não lembro o que era, jogando na água, falando assim, eu quero atingir você, somente você, né, com a falta de perdão, com a briga, né, com a discórdia, com a falta de perdão. E aí ela jogava assim, tipo uma bolinha, alguma coisa, jogava na água, e aí caía na água, e a água espirrava no pai, mas também respingava no filho. Então toda briga, discórdia, amargura, falta de perdão, não fica só entre o casal, mas também respinga nos filhos, respinga em todos que estão à sua volta. Então toma cuidado, nós precisamos perdoar. Como Jesus falou na parábola, falou aqui, nós não precisamos perdoar até 7 vezes, né, uma pessoa, mas até 70 vezes 7, a gente não tem que ficar contando no dedo. Quantas vezes nós vamos liberar perdão para aquela pessoa? Não é para contar, não é para ter máximo ou mínimo, é para liberar perdão. Jesus, ele nos perdoou infinitamente. Quantas vezes Jesus nos perdoou? Quantas vezes? Infinitamente. Ele pagou o preço na cruz por nós, por mim, por você. Ele pagou o preço na cruz por nós. E, na oração do Pai Nosso, mais uma vez, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos. Então, como você quer ser perdoado? Às vezes, sabe, já teve vezes assim, eu e o William discutir isso faz tempo, graças a Deus o William não é mais assim. Mas lá no início do nosso namoro, o William, ele demorava pra perdoar, sabe? Eu falava, Senhor, misericórdia, no começo do nosso casamento. O William precisa parar com isso, nossa, e fazia mal. Por exemplo, teve uma vez que ele ficou brigado, assim, com aquela falta de perdão, aquele rancor, aquela amargura guardando dentro dele, por acho que uns 2 meses, contra um casal muito amigo nosso. E isso tava fazendo mal pra nós. E eu comecei a orar, né? Eu falei, Senhor, não dá, o William não pode ficar assim, não dá pra ficar assim, ele precisa
liberar perdão, precisa melhorar. E eu comecei a orar. E aí, até que um momento que ele falou assim, amor, sozinho eu não consigo. Você me ajuda? Eu falei, ajudo. Eu ajudo, pelo amor de Deus, não aguento mais. Não aguento mais isso. Aí nós marcamos um dia, fomos na casa desse casal e conversamos com ele. O William, né, falou, né, o porquê do que ele tava triste, né, magoado, chateado. Gente, a gente é na igreja, ele nem olhava, assim, a gente era da mesma igreja, ele nem olhava pra eles, não falava com eles. E é um casal muito próximo, né, era um casal muito próximo nosso, muito amigo nosso. E muito ruim a situação, sabe? Aquele ambiente, aquela tensão, aquela coisa ruim, né? E aí eu falei assim, não. Aí ele falou tudo, aí eles nem sabiam o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, por que daquilo. Aí eles falaram, não, me perdoa, não sabia que você tinha ficado chateado por isso. Uma coisa tão pequena, gente. Às vezes a gente fica triste, chateado, por uma coisa tão pequena, né? Uma coisa tão pequena. Eu já sou, assim, eu já gosto de conversar rápido. Por exemplo, teve uma vez que uma amiga minha fez algo que eu fiquei muito chateada, mas muito chateada mesmo. Mesmo. E eu fiquei muito triste, muito triste. E aí, isso foi à tarde, né? Aí à noite a gente se viu no culto. E aí, no culto mesmo, sabe? Eu já conversei com ela, falei que eu tinha ficado muito chateado por aquilo que ela tinha feito. Aí nós duas choramos, né? Nós duas oramos juntos, né? Ela pediu perdão, eu falei, te perdoo, né? Enfim, graças a Deus. Mas assim, o sentimento depois, né? Que você libera o perdão, você se liberta. É um sentimento libertador. Se você ainda não experimentou, gente, independente do que a pessoa fez, porque às vezes você pode estar falando assim pra mim, mas você não sabe o que eu sofri, mas você não sabe o que aquela pessoa fez comigo, mas você não sabe, gente, a falta de perdão, literalmente a falta de perdão, a amargura, né, esse sentimento que você guarda dentro de si, é como se fosse um copo de veneno, que você acha que você tá dando pra outra pessoa, não liberando perdão, mas na verdade é um copo de veneno que você tá tomando. Vai fazer muito mal pra você, pra sua vida também e pra quem tá à sua volta. Uma vez eu ouvi uma história muito, muito forte sobre perdão. Duas meninas... eu não vou falar essa aqui. Ela é muito pesada. Eu vou tentar fazer de um jeito menos pesado, talvez, não sei. Mas é uma história real, tá, gente? É uma história real. Não é uma história... Não é uma ficção, tá? O que eu contei sobre mim, sobre o Will também é real. Mas essa não é ficção, é assim, ó, são duas meninas, moravam com o pai, a mãe nunca quis saber delas, tipo, quando elas nasceram, o pai e a mãe ficou pouco tempo junto e a mãe saiu, foi pra bagunça mesmo. E é uma história real, tá bom, gente? É uma história real. E aí, a mãe, né, na bagunça de bebida, de droga, de várias coisas assim. E aí, o pai morreu. E essa mãe, né, ficou doente e foi morar com as meninas. Já eram adultas, tá? Trabalhavam, tudo. Essas mulheres, né? Essas duas filhas. Só que a mãe morando junto, tipo assim, ficou assim... a mãe fazia festa, fazia bagunça dentro de casa, tudo. As meninas falaram, mãe, infelizmente não dá. Assim, não dá pra senhora ficar aqui. Não tem como. E a mãe ficou muito brava, sabe? Muito irada. Aí teve um dia... Aí a mãe saiu, né? E essas meninas moravam as duas juntas. E teve um dia que a casa foi assaltada. Aí a pessoa, né, prendeu elas, abusou delas. Eu tô falando uma história real, infelizmente, gente. Abusou delas, bateu nelas. E aí no final, ele falou que foi a mãe que tinha mandado ele lá. E elas ficaram muito, muito, muito magoadas, muito chateadas, assim, né? Eu acho que qualquer um, né? Porque elas foram abusadas, apanharam, ficaram presas, tipo, foram roubadas.
E foi muito, muito triste, né? Muito triste essa situação. Só que elas começaram a definhar. Elas começaram a definhar porque elas estavam com uma raiz de amargura muito grande contra essa mãe. E assim, e foi passando, e ninguém conseguia convencer elas a perdoar. Elas passaram, né, por curso de inteligência emocional, sabe? Essas coisas assim, psicólogo. E nada fazia com que elas liberassem perdão. Porque elas, tipo, pra elas, o que a mãe fez era imperdoável. Né? Porque mandou um homem lá que maltratou muito elas, que, né, fez coisas horríveis com elas e elas ficaram muito, 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 muito mal mesmo. Só que elas começaram a definhar, elas começaram a emagrecer, elas começaram a definhar, porque lembra, o perdão, a falta de perdão é um veneno que você acha que tá dando pra outra pessoa, mas você que tá tomando. Até que chegou num homem, né, que eu conheço, que contou essa história. E pessoas, né, chegaram, ele é um líder de uma empresa muito grande sobre inteligência emocional, cristão. E aí chegaram pra ele e falaram assim, olha, contaram toda a história, falaram assim, a gente não sabe mais o que fazer. Elas já fizeram um curso de inteligência emocional, a gente já conversou tudo e elas estão morrendo, elas estão definhando, literalmente. A gente não sabe mais o que fazer, nos ajuda. E aí ele foi conversar com elas, né, orou antes, né, pedindo para o Espírito Santo conduzir a conversa. Conversou, falou sobre perdão. E, enfim, elas conseguiram liberar o perdão para essa mãe. Conseguiram liberar com muito custo. Com muito custo, elas conseguiram liberar o perdão para essa mãe. Até o momento, né, que eu estava sabendo, elas estavam bem. Elas não estavam mais morrendo, definhando. Elas compraram uma casinha para a mãe delas, e não estavam convivendo com a mãe, mas não estavam deixando a mãe morrer também de fome, de doença, enfim, né? Compraram uma casinha longe delas para a mãe, estava sustentando a mãe, e elas estavam bem, sabe? Começaram a prosperar, começaram a não definhar mais, né? Começaram a ter o peso correto, cuidar de si, cuidar da saúde. E isso foi uma libertação para elas e uma libertação para a mãe também e para todos que estavam em volta, que estavam sentindo, né, que elas estavam definhando. Então, assim, é uma história muito pesada, sim, é uma história muito pesada, mas para vocês entenderem que o perdão é uma escolha e o perdão produz poder e paz. E independente do que a pessoa te fez, porque o perdão deve ser para tudo. Infelizmente existem coisas ruins nesse mundo. Infelizmente existem situações horríveis. Infelizmente existem coisas que pessoas podem fazer contra nós que nos prejudicam demais, né? E eu tô falando sobre um abuso, que é uma coisa muito séria, muito, muito séria. Tô falando sobre essas coisas muito sérias também precisam que seja liberado perdão. Para que você se liberte desse sentimento, dessa raiz de amargura, dessa tristeza, e liberte outra pessoa também. A Bíblia fala que o Senhor é o justo juiz. Se aquela pessoa não se arrependeu, mas eu tô falando pra você liberar perdão mesmo se a outra pessoa não se arrependeu, tá bom? Deus é o justo juiz. E Ele vai julgar. Ele não fala pra gente julgar. Ele fala que Ele vai julgar. Então deixa que Ele julgue cada pessoa. Se você assistiu a Cabana, você vai ver também algo muito grave ali relatado. E aí, ele fala, né, que ele não consegue liberar perdão. Se você não assistiu o filme, talvez você não vai entender, mas, né, a filhinha dele é morta por um assassino, e aí ele entende que ele precisa liberar perdão, e ele fala, mas eu não consigo. Aí, Deus, né, ou a pessoa que faz Deus ali, fala pra ele que ele precisa ir falando
e falando, e falando, e falando, até que aquele sentimento saia. E ele começa a falar, eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você. E ele vai se libertando, tá bom? Existem coisas nesse filme que muitas pessoas falam que não é correto, que não pode, né, ter um personagem sobre Deus. Mas eu penso assim, que esse filme é um exemplo, assim, de como que nós devemos reagir diante ao perdão, tá? Não precisa pensar na Trindade como está ali, ok? Não pense na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como está ali no filme. Mas pense como é que você deve agir diante de uma falta de perdão, diante de uma rede de amargura, porque a gente vê ali que ele, antes de liberar perdão, a família inteira estava sofrendo. A filha estava sofrendo, a esposa estava sofrendo, todos à sua volta estavam sofrendo. O filho estava sofrendo por causa dessa raiz de amargura, né, dessa tristeza que estava dentro dele. E aí quando ele liberou isso, quando ele perdoou algo muito sério, né, ele perdeu a filha dele para alguém que tinha levado ela, né, matado ela. Quando ele liberou o perdão, então a família dele começou a viver feliz novamente. Então isso é um exemplo, né, mais um exemplo que eu dei para vocês sobre falta de perdão. Então nós precisamos perdoar. Nós precisamos liberar perdão independente da circunstância. Lembra sempre, a falta de perdão é um copo de veneno que você quer que a outra pessoa beba, mas é que você está bebendo. Então, libere perdão. Se você acha que você não consegue, pede ajuda para o Senhor. Pede ajuda para o Espírito Santo. Pede ajuda para Deus. Fala, Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a liberar perdão, eu preciso. E eu tô falando porque a gente tá falando com casais, só que a falta de perdão atinge, mesmo que seja por fora, para outras pessoas, ele atinge dentro da sua casa. Atinge o seu casamento, atinge os seus filhos, atinge a sua família. Independente de quem você precisa liberar perdão, se é de dentro da sua casa ou se é de fora da sua casa, a falta de perdão faz mal dentro da sua casa também. Então libere perdão. Seja liberto desse sentimento, seja liberto em nome de Jesus. Amém? Amém? A reflexão de hoje é: perdoar é libertar-se da prisão da mágoa. O perdão abre espaço para a cura. Olha que lindo. Perdoar é libertar-se da prisão da mágoa. O perdão abre espaço para a cura. E é realmente exatamente isso. Amém? E lembre-se sempre, perdão não é um sentimento, você não vai sentir de perdoar, porque você tá magoado, você tá triste, você tá com aquele sentimento de injustiçado. Mas perdão é uma escolha, é uma decisão que produz poder e paz. Amém? Oração. Aquela oração que eu falo e você repete? Vamos junto? Deus, ajuda-me a perdoar e a liberar o coração de toda amargura no meu casamento. Deus, ajuda-me a perdoar e a liberar o coração de toda amargura no meu casamento. Amém? E eu digo mais, do meu casamento e de qualquer outra pessoa que eu precise liberar perdão. Em nome de Jesus. Amém? Desafio de hoje. Faça uma oração de perdão específica hoje. Então, se existe alguém que você precisa perdoar, que você, né, conforme eu fui ministrando, o Espírito Santo já mexeu com você, já colocou no seu coração. Então você ore. Peça ao Espírito Santo, fala: Senhor, por favor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a liberar perdão. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, a palavra de hoje foi muito forte sobre perdão, papai. Nós sabemos que não é fácil. Não é fácil liberar perdão, não é fácil, Senhor, sermos injustiçados, nos sentirmos magoados, tristes, mas nós sabemos que é necessário liberar perdão. Quando nós liberamos o perdão, nós temos poder e paz.
Então, Senhor, nos ajuda, papai, a entender isso, que todos, Deus, eu, a minha casa, a minha família, todos que estão me ouvindo, papai, todos possam liberar perdão, Senhor. Para quem quer que seja, independente do motivo pelo qual a pessoa está triste, guardando esse rancor, essa falta de perdão. Senhor, move, Senhor, quebranta os corações, Deus. Para que todos que estão me ouvindo, papai, possam liberar perdão e serem libertos e serem curados desse sentimento. Para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Que haja cura, Senhor. Que haja cura, papai, em cada família que está me ouvindo, cada pessoa que está me ouvindo. Que haja cura e libertação para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Faça uma oração específica em relação à pessoa... Pessoal, oi, perdão. Bem? Ai, Jesus. Vamos compartilhar. Foi sem querer, foi o notebook, gente. O computador aqui começou a ligar do nada. Então, o que eu quero falar pra você? Faça uma oração específica para a pessoa da qual você precisa liberar perdão. Aí você fala assim, Senhor, me ajuda a liberar perdão para tal pessoa. E você pode conversar com Deus, gente. O Senhor nos ouve. Ele é o melhor psicólogo, psiquiatra, psicanalista do mundo. Né? O Senhor é o melhor de todos. E Ele nos ouve, então fala com Ele, Senhor, você sabe que aquela pessoa fez isso. Você sabe que eu tô chateado por isso. Mas me ajuda a liberar perdão. Me ajuda a perdoar, em nome de Jesus. Quebranta o meu coração e me ajuda a liberar perdão. Amém? Faz essa oração porque vai ser melhor para você mesmo. Tenho certeza que vai ser melhor para você mesmo. E para todos à sua volta. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tenha um dia incrível na presença do Senhor. Em nome de Jesus. E à noite temos culto. Deus abençoe.